Fala galera! Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando de quem vocês amam e levando a sério o distanciamento social. Na nossa última aula, podemos compreender como é realizado o diagnóstico da Covid-19. Vimos como funciona o teste PCR e os testes que identificam anticorpos para o vírus no nosso corpo. Sabendo como o SARS-CoV-2 age no nosso organismo e das consequências que ele tem trazido para a humanidade, toda a comunidade científica está numa corrida acelerada pela cura. Alguns dizem que nossa vida só retornará à normalidade quando for produzida a vacina. Mas será que é isso mesmo? Vacinas curam doenças? Como elas são produzidas? Quando ficará pronta a vacina contra o SARS-CoV-2? Eu sou a professora Jobeane, do Colégio Estadual Professor João de Oliveira, e convido você para juntos entendermos mais sobre as vacinas, sua composição, origem, processo de produção e desafios e possibilidades da vacina contra a Covid-19. Vamos comigo? A palavra vacina vem do latim vaccinus, que significa derivado da vaca. Isso porque não só a vaca, mas também a doença varíola estão diretamente relacionadas ao descobrimento das vacinas. Vamos entender? A varíola é uma doença causada pelo vírus Orthopoxvirus variolae, que provoca lesões bolhosas cheias de pus na pele, com uma taxa de mortalidade de 30%. No século XVIII, a Europa vivia mais um surto de varíola. Em 1796, um médico inglês chamado Edward Jenner observou que pessoas que ordenhavam vacas apresentavam as erupções cheias de pus nas mãos, mas nunca desenvolviam a varíola por todo o corpo, e que as vacas também apresentavam essas erupções somente nas tetas. Era um tipo de varíola bovina. O médico supôs que a versão da doença das vacas não era capaz de causar uma doença grave em seres humanos, mas que ajudava o corpo a se defender de uma futura infecção pela varíola humana, que era muito perigosa. Para testar, o Dr. Edward Jenner injetou pus das feridas de uma ordenhadeira em uma criança chamada James. Além de não desenvolver a doença da varíola bovina, James também não contraiu a varíola humana, depois que o médico injetou pus das lesões de uma pessoa infectada nele. O menino estava imune à varíola e Edward Jenner havia descoberto a vacina. A tecnologia avançou bastante do século XVIII para os dias atuais, mas o princípio básico das vacinas continua o mesmo. Uma vacina é uma preparação biológica que induz o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos para uma doença específica. Ao vacinarmos, estamos colocando em nosso corpo fragmentos ou mesmo o agente causador da doença morto ou atenuado. Apesar de não provocarem a doença, eles são capazes de estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos, que são proteínas também chamadas de imunoglobulinas, e garantir assim uma memória imunológica. Dessa forma, se o indivíduo depois de vacinado entrar em contato com esses micro-organismos, o corpo já terá uma espécie de receita guardada para a produção dos anticorpos específicos. Portanto, vacina serve para prevenir e não para curar doenças. A corrida para a descoberta de uma vacina contra a Covid-19 é para evitar que outras pessoas fiquem doentes, mas não vai ajudar quem já está infectado, internado, convalescente. Qual o maior desafio para a produção dessa vacina hoje? Com certeza, o maior desafio é o tempo. Vacinas levam muitos anos para serem produzidas. A vacina contra o Ebola segura o recorde da vacina mais rápida já produzida no mundo e levou cerca de 5 anos para ficar pronta. Mas por que leva tanto tempo assim? Vamos entender? Até hoje, as vacinas eram produzidas de 3 maneiras: utilizando um patógeno atenuado, ou seja, o vírus ou a bactéria enfraquecidos, ou utilizando fragmentos do patógeno ou ainda proteínas desse patógeno. Ambos incapazes de causar a doença, mas com a capacidade de estimular a resposta imune. Demorava-se muito tempo para ter certeza se o patógeno estava enfraquecido na medida certa, para não causar a doença e ainda assim provocar a resposta imunológica. Quando a vacina era de fragmentos, demorava-se para dosar sua quantidade. E quando era de proteína, a busca era para identificar aquela que daria uma resposta adequada.
Para se chegar a essas conclusões, eram necessários fazer diversos testes clínicos, inicialmente em animais e posteriormente em seres humanos. Isso levava anos. Pular etapas desse processo seria assumir a responsabilidade de possíveis erros fatais. Durante testes com voluntários para a produção das vacinas mundo afora, alguns efeitos colaterais apareceram. E apesar de terem sido corrigidos em testes posteriores, até hoje são utilizados como argumentos por algumas pessoas para não tomar vacina. É o chamado movimento anti-vacina, que ameaça reverter o progresso alcançado no combate a doenças evitáveis por vacinação, como sarampo e a poliomielite, conhecida também como paralisia infantil. Outro importante estudo na produção de vacinas é sobre os efeitos do patógeno a longo prazo no organismo e se a imunidade induzida por ele é permanente ou transitória. Por exemplo, a vacina contra o sarampo induz nosso organismo a uma memória imunológica permanente, ou seja, uma vez vacinados, ainda que tenhamos contato com o vírus, não pegaremos a doença novamente. Já a vacina para o vírus influenza, que causa a gripe, gera uma memória imunológica temporária, que não nos protege a vida inteira e por isso precisamos ser vacinados continuamente. Ainda não sabemos como o SARS-CoV-2 atua no nosso sistema imune, se ele estimula uma memória imunológica temporária ou permanente. A vacina contra o SARS-CoV-2 pode ficar pronta em 2021, se tornando a mais rápida a ser desenvolvida na história. Descobrir o vírus e criar uma vacina em menos de 2 anos vai além de tudo o que a ciência já viu até hoje. Atualmente, existem 150 estudos para a vacina contra o SARS-CoV-2 cadastrados no site da Organização Mundial da Saúde, das quais 10 já estão na terceira fase de testes que utiliza milhares de voluntários. Isso porque a produção de vacinas precisa passar por alguns estágios, tais como: primeira etapa, as pesquisas bibliográficas e laboratoriais. Segunda etapa, a análises e aplicações em animais. Terceira etapa, ensaios clínicos divididos em 3 estágios. O primeiro envolve um grupo pequeno de 50 a 100 pessoas saudáveis. O segundo, indivíduos que apresentam riscos são acrescentados a um grupo que concentra maior número de pessoas. E o terceiro, o teste é realizado em centenas de pessoas, mesclando aqueles que apresentam riscos com os que são sadios. Das 10 vacinas que já estão nessa última fase de testagem da eficácia, uma delas chama nossa atenção por ser uma grande inovação da biologia molecular. É a vacina que vai utilizar RNA viral. Ela está sendo desenvolvida na Universidade de Oxford, Inglaterra, e já está sendo testada aqui no Brasil. Ao invés de injetar o patógeno atenuado ou seus fragmentos no indivíduo, essas vacinas irão injetar um pedaço do código genético do vírus, ou seja, uma parte do RNA viral, que contém as instruções para fabricar a proteína reconhecível pelo nosso sistema imunológico. Repetindo, em vez de inocular uma proteína pronta, essa vacina injeta a receita para fabricá-la. Nossas células vão ler a receita e produzir a proteína nos nossos ribossomos. A vantagem é que não precisa testar a quantidade de material genético ou efeito colateral do mesmo no nosso organismo, pois todos os materiais genéticos de todos os seres vivos do planeta possuem a mesma constituição. Essa é uma propriedade do código genético chamada de universalidade. Todo o DNA, desde o das bactérias até o nosso, são formados por nucleotídeos, que possuem um grupo fosfato, um açúcar do tipo pentose e 4 bases nitrogenadas em sua composição: adenina, timina, citosina e guanina. O que nos diferencia dos outros seres vivos é a quantidade desses nucleotídeos. Logo, o trecho do RNA do SARS-CoV-2 injetado não será estranho ao nosso corpo e, portanto, não tem como causar efeitos adversos. Concluindo, a vacina vai estimular nossas células a produzir proteínas virais. Nosso sistema imunológico vai perceber as proteínas produzidas como corpos estranhos. Assim, começará a produção de anticorpos contra elas. Quando a pessoa entrar em contato com o vírus, o sistema imune reconhecerá as proteínas que o constituem e já saberá como se defender, impedindo que o indivíduo adoeça.
Essa será uma grande inovação da biologia molecular e pode mudar os rumos da produção de vacinas no mundo. Após todos os testes necessários e após receber a aprovação dos órgãos regulatórios, ocorrerá a fabricação em maior escala e o início da distribuição da vacina à população. Essa produção em larga escala também será um grande desafio para as indústrias farmacêuticas. Mesmo depois de ser aprovada, a vacina permanece em constante avaliação e observação. Por que muitas vacinas estão sendo testadas aqui no Brasil? Ora, o melhor local para provar que a vacina funciona é onde a epidemia está viva, com alta circulação do vírus, pois as pessoas vacinadas entrarão em contato com o patógeno e poderão perceber se a vacina as protegeu ou não. Sem dúvida, a produção da vacina para o SARS-CoV-2 está sendo o maior desafio científico do século. E com tantos estudos em andamento, é provável que tenhamos várias vacinas ao mesmo tempo e que certamente serão ministradas inicialmente para os grupos de risco e profissionais da saúde. Até chegar à população em geral, será um outro caminho. Enquanto nenhuma vacina fica pronta, diversas equipes pelo mundo também vêm tentando desenvolver tratamento para os infectados. E isso é o que nós veremos na próxima aula. Espero contar com a presença de vocês. Para finalizar, quero deixar essa frase do educador Paulo Freire. Abre aspas. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Fecha aspas. E até a próxima.